Amém? Agora nós vamos ver o Daniel no Palácio do Rei, continuando o comentário desse livro, estava importante. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que ele trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, mancebos em que não houvesse defeito algum, formosos de parecer, instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência, entendidos no conhecimento e que tivessem habilidade para viverem no palácio do rei, a fim de que fosse ensinado nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjado do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fosse criados por 3 anos, para que no fim deles pudesse estar diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, Daniel pôs de Beltesazar e Ananias os de Sadraque, Misael de Mesaque e Azarias o de Abednego. Agora nós vamos ler o comentário dele, que é muito importante para mim, para quem quiser o comentário dele. Ele diz assim para nós: consta no versículo 3 que Daniel era um eunuco. Comparemos Deuteronômio 21, Isaías 56, 3, 5. Era também da linhagem real, isto é, da descendência de Davi. Era jovem. Talvez Daniel tinha a idade de 12 a 14 anos. Levado cativo para a corte real na capital do mundo de então. Talvez, ele diz. Daniel, sem dúvida, aprendera muito acerca do verdadeiro Deus, do bom rei, do rei Josias. Ele está mandando eu ler aqui 2 Crônica 34. Eu vou ler. É muito provável também que o fiel e fervoroso profeta Jeremias influenciou Daniel. Influenciasse profundamente Daniel e seus companheiros. Porque ele estava pregando lá, ó. Jeremias pregava no tempo de Daniel. Note-se que Jeremias profetizava no tempo de Daniel. É verdade, viu? Eu já notei isso aí. Eu já percebi que Jeremias pregava no tempo de Daniel. 1:3 com Daniel 1:1. Aí ele fala aqui, ele comenta: quantos jovens em nossos dias se conformam com o mundo em que vivem? Quantos hoje casam com descrentes? Que vivemos em tempos difíceis para a mocidade, isso é certo. Mas é igualmente certo que os tempos não são mais difíceis do que no tempo de Daniel, na corte de um rei pagão. Aí ele faz esse comentário aqui que eu acho interessante. Ele vai lá para o diabo. O diabo ataca a mocidade. Os próprios nomes desses 4 jovens eram testemunho tanto na sua religião como da sua nacionalidade. A gente observa que os judeus, eles tinham o costume de colocar um nome nos filhos dele, e os nomes nos filhos deles tinham um significado para o seu Deus. José, quando esteve no Egito, foi pai, ele colocou, a Bíblia dá o significado.
Amém? José tem um significado, Benjamim. Daniel significa Deus é meu juiz. Ananias quer dizer Jeová é gracioso. Misael indica quem é igual a Deus. Azarias declara que Deus é meu ajudador. Foi um plano diabólico, versículo 7. O fato de mudarem os nomes desse jovem para honrar os deuses falsos, Bel, Nebo e Acu. Compare 4:8. Assim esperavam apagar-lhes toda a memória de Jerusalém, extingui-lhes toda a religião e uni-los à política do mundo. Nunca falta a Satanás a astúcia e os esforços para destruir a fé da mocidade e assim enfraquecer a obra de Deus. Satanás sabe que os jovens crentes de hoje serão os pastores, os evangelistas, os presbíteros, membros úteis de amanhã. Amém, glória a Deus. A escolha de Daniel e seus companheiros. Aqui já terminou o capítulo 1. Nós vamos agora para o 3. A escolha de Daniel e seus companheiros, 1:8-16. E Daniel assentou-se no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Eu acho importante esse estudo aqui, esse comentário bem detalhado do livro de Daniel, porque ele fala bem detalhadamente, esse estudioso aqui, esse mestre, esse homem aqui, esse doutor aqui, como é o nome dele? É o Orlando Boyer. Acho que ele é até americano. Então eu acho muito importante o comentário dele. Ele diz assim para nós: e Daniel sentou-se no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos mancebos, que são os vossos iguais. Assim arriscareis a minha cabeça para com o rei? Ele tinha medo. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço dos teus servos 10 dias, fazendo que nos dê legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti o nosso parecer e o parecer dos mancebos que comem a porção do manjar do rei, e conforme vires te haja os teus servos. E ele conveio nisto e o experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias apareceu os seus semblantes melhores, né? Por quê? Porque ele comia água, ele bebia água e legumes, ele não comia carne e nem vinho. E ao fim dos 10 dias apareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os mancebos que comiam porção do manjar do rei. Estavam mais gordos. Desta sorte, o despenseiro tirou a porção do manjar deles e o vinho que deviam beber. Eles deveriam beber o vinho.
e lhes dava legumes. Assentou-se. Aí ele faz o comentário desses versículos aqui, nós vamos dar uma estudada. Assentou-se firmemente no seu coração. Versículo 8. Figuei. Atraentíssima era a oportunidade de cursar na universidade maior do mundo e ser elevado na corte do maior rei de todos os séculos. Daniel, porém, viu nisso um laço contra a sua consciência. A alimentação do rei constava de coisas proibidas na lei de Deus, na antiga dispensação. Vede Levítico 11, 43, 45, 20, 25, 26. Sem dúvida era preparada com sangue ou carne sufocada. Levítico 3, 17. O crente que não assenta definitivamente no próprio coração a não se contaminar com as coisas mínimas, consideradas insignificantes, não permanecerá fiel. Compare 2 Crônicas 12, 14. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Lucas 16, 10. Daniel era um jovem, certamente tinha bom apetite. Tentação de comer dos pratinhos da mesa do rei devia ser grande. É fácil imaginar alguma das razões que os patrícios de Daniel alegaram para induzi-lo a pecar. Tem juízo, Daniel. Estamos agora na capital do mundo, entre um povo adiantado. Estamos ausentes de nosso povo, nossos companheiros religiosos. E não é possível guardar todas as leis de Deus. A qualidade da alimentação que comemos é de pouca importância. Há muito perigo na atitude que estás resolvido a tomar. Não só perigo de perderes muitas bênçãos do rei, mas até a tua vida. Daniel, porém, tinha assentado firmemente em seu coração não se contaminar. Reconhecia que, contaminando-se com uma coisa que parecesse insignificante, ficaria contaminado depois em tudo. A nossa vida espiritual é como algumas qualidades de meias. Puxando um só fio, a meia inteira se desfaz. Deus só pode abençoar aqueles que corajosamente avançam contra a temível correnteza de mundanismo. No Talmud, livro de tradições dos judeus, está escrito: a figueira é figueira mesmo no deserto. Devemos abaster-nos de comer carne? Ele faz essa pergunta. Hoje nós devemos abaster-nos de comer carne? Bom, ele comenta que pelo fato de Daniel haver desejado comer somente legumes, no versículo 16, não se deve concluir que os filhos de Deus não podem comer carne como algumas seitas ensinam. Ele manda que eu veja em Gênesis capítulo 9, 3, 2 Timóteo 4, 1, 5 e etc. Não se infere também desse exemplo de Daniel, como alguns pensam, que nos seja vedado o direito de comermos a carne de certos animais. Na nova dispensação, só é proibido comer carne oferecida aos ídolos, sangue e animais sufocados. Está escrito em Atos 15, 19 e 20. Na nova dispensação, diz o comentarista que toda comida é santificada pela palavra de Deus e pela oração. 1 Timóteo
4. Aí ele fala no capítulo 4, continuando o estudo de Daniel, já da comida ele já terminou, agora nós vamos para outra. Capítulo, tenha coragem de ser um Daniel, 1:17 e 21. Ora, a estes 4 os mancebos Deus deu conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxesse, o chefe dos eunucos trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, por isso permaneceram diante do e em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes faz perguntas, e fez perguntas, diz a palavra de Deus, que achou 10 vezes mais douto do que todos os magos, os astrólogos, que havia em todo o seu reino. No 21, Daniel esteve até o 1º ano do rei Ciro. Deus deu conhecimento e inteligência. Versículo 17. Os que obedecem a Deus, como Daniel, pode possuir um corpo robusto e uma consciência limpa com esses 2 dons. Naturalmente, adquire-se ainda mais ciência e sabedoria. Daniel, porém, como recompensa da sua fidelidade, recebeu sabedoria de Deus sobrenaturalmente, inclusive o entendimento em toda a visão e sonho. No versículo 20, o rei os achou 10 vezes mais douto do que todos os magos astrólogos. Note-se como Daniel é um exemplo destacado de quem deseja ardentemente os maiores dons do Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 31, 14. Tornou-se na corte da Babilônia um intérprete dos caminhos verdadeiros de Deus, uma testemunha perante os reis e um dos maiores profetas, não somente para o seu povo de então, mas para os judeus e gentios durante 25 séculos. Como se vê em Ezequiel 14, 14 e 20, Daniel alcançou também a honra de ser um dos 3 mais espirituais, ainda que estivesse no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó. Eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Observe-se mais em Ezequiel 28:3, como esse eunuco se tornou famoso pela sabedoria. Eis que mais sábio és que Daniel. Não há segredo algum que se possa esconder de ti. Daniel, ele era um doutor. Ele era um doutor que o rei, quando precisava dele, consultava. O pagamento que o rei dava para ele era ouro, dádiva, roupa e status, títulos maior. Era o rei, quando estava perturbado de espírito, através de um sonho, ficava perturbado, não tinha Deus no coração. Ele corria para os astrólogos sábios que ele tinha ali, os doutores, mas nenhum podia, só Daniel, que tinha o Espírito Santo, orando, pedindo a misericórdia e a graça de Deus, que interpretava, que dava a resposta para aquilo que o rei
Hoje não é diferente, hoje as pessoas correm para cá, correm para lá, ficam perturbadas de espírito, vai procurar um psicólogo ali, procura um psicólogo acolá, vai ali, vai acolá, fica, ai meu Deus, estou agoniada, não tem paz, sossego, ira, raiva, estou com problema, estou com isso, estou com aquilo. Aí vai para a igreja, tem um pastor, tem uma irmã orando, etc. Aí busca a presença de Deus, fica atribulada, fica angustiosa, não consegue dormir, a insônia vem a insônia. Mas quem dá isso é Deus para a pessoa. Observe-se mais Ezequiel 28:3, como esse eunuco se tornou famoso pela sabedoria, e esse que mais sábio é esse que Daniel, não há segredo algum que se possa esconder. Daniel esteve até o primeiro ano do rei Sírio, versículo 21. Veja Daniel 6:28. Ainda jovem, Daniel não somente foi honrado com o cargo de satrapa, mas de príncipe e primeiro-ministro sobre todos os satrapas da Babilônia e da Pérsia. Nem José, como governante sobre o Egito, exercera tão grande autoridade como Daniel. A nossa primeira lição no livro de Daniel finda com as palavras: Daniel esteve até o primeiro ano do rei Sírio, viveu então até presenciar a volta de seu povo à Palestina. Veja os livros de Esdras e Neemias. Sobre 4 poderosos reis e conquistadores de 3 nacionalidades e dinastia, Daniel ocupava o lugar de alto funcionário. Amém. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João 2,17. Tenha coragem de ser um Daniel. Termina aqui o primeiro. A gente observa que Daniel, fazendo um comentário, Daniel não era, ficava escondidinho lá na casinha dele, não é motivo. Daniel teve um destaque muito grande, ministro do rei, um cargo de chefe da Babilônia. Ele era conhecido mundialmente. Conhece Daniel? Todo mundo conhece. Ele interpretou o sonho do rei. O rei estava atribulado aí, estava angustiado. E ele, o Daniel, foi o único que conseguiu revelar aí. Deus, né? Deus usou Daniel. Amém. Ele era o quê? Ele trabalhava para o rei. Agitação para cá, agitação para ali, negócio para cá, negócios para ali. Ele se ocupava com os negócios do rei, etc. Ele era ministro. Então ele teve como que se diz, uma plena ação, uma atividade bem agitada ali no palácio da Babilônia. Todo mundo sabia que ele servia o Deus dos judeus. Não era escondidinho, não. Mas as pessoas respeitavam e honravam ele. Foi perseguido, mas Deus livrou ele. Amém. Deus honrou ele. E o rei sabia muito bem quem era Daniel. Um rei pagão ímpio, que adorava outros deuses. E que também não escapou do decreto do Deus de Daniel. Sobrou até pro rei. Por que eu falo? Porque veio até ele, teve um sonho da árvore, que eu já fiz um vídeo. Ele via uma árvore, a árvore, depois Daniel disse para ele que a árvore é que ele tinha visto que subia no mundo, todo mundo, era ele a árvore. Depois ele via um vigia
vinha cortar árvore. Até para ele sobrou. Que ele foi mudado o coração dele, ele tirou o coração de homem, colocou um coração de animal. Aí Daniel falou para ele que ele ia ser um bicho, que ele ia passar 7 tempos sendo animal, até que ele reconhecesse que Deus era Deus. Então não sobrou para ninguém tribulação ali, se nós observarmos. Todo mundo passou pelo tripidar, pela prova de Deus. Rei Nabucodonosor, Belsazar morreu, Ciro, o Dário, mas graças a Deus que Daniel venceu tudo. Todos foram ali, os exércitos que colocaram o Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha para ser queimado, morreram. Depois o rei mandou, viu que foi colocado Sadraque, Mesaque e Abednego lá e não aconteceu nada com eles, não foram queimados, etc. Pelo contrário, ele viu um outro ser. Aí ele pegou e mandou colocar aquelas pessoas que colocaram Daniel lá. Daniel não, Sadraque, morreram. Então não sobrou para ninguém. Não foi só Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego que sofreram ali. Todo mundo sofreu, até o rei sofreu. Até o rei sofreu, todo mundo. Ímpios e justos e injustos, todo mundo passa pela prova diante de Deus. Amém.